Então é isso, pessoal. Boa noite, né? Muito boa noite para todos vocês. Nós estamos na live de encerramento do 5º Meeting Online de Perícia Criminal. Nós vamos falar sobre a parte da assistência técnica realizada por peritos americanos. Boa noite. Nós vamos ter também, né, a participação incrível aí do Kleber Miller, perito criminal, respeitadíssimo em todo o Brasil, autor de... Se você pegar qualquer livro aí de perícia, aleatório, procura lá que há 90% de chance de encontrar o nome dele aí, a assinatura dele em pelo menos alguns capítulos, tá? Hoje a gente vai falar mais tecnicamente sobre o caso em si, através do que está ancorado lá ao processo e sob o ponto de vista técnico. O Kleber tem uma experiência gigantesca já, tanto como perito, vou falar daqui a pouquinho o currículo dele, né, como na parte da assistência técnica, e não teria uma pessoa melhor que eu pudesse chamar para falar sobre esse contexto completo, né? A gente vai ter, a gente viu ao longo dos nossos encontros a realização de atividades de vários tipos de perícias. Nós falamos aqui desde a medicina legal, com a questão do enforcamento, como é que se caracteriza tecnicamente do ponto de vista da medicina legal, esse tipo de asfixia mecânica, né? E todo o desdobramento, desde o desdobramento da psicologia forense. Nós fomos falar sobre o local, a cena de crime ontem, com o Diego, né, gestor do grupo especializado de perícia de homicídio, e nessa sequência, para que a gente possa fechar toda essa situação e ter aí a missão cumprida, não podia deixar de chamar aí o papai da perícia, o Kleber Miller, o cara que eu considero aí meu mentor. Quando eu tenho alguma dúvida dentro da perícia, eu vou lá conversar com ele, e ele se desbruçou, mesmo com a agenda, né, gigantesca de atividades, né, e de outros casos que ele é envolvido atualmente, porque é um atrás do outro que vai se conectando, mas mesmo assim ele parou para olhar esse pequeno processo, né, de somando aí 700, 800 páginas, né, que conta aí toda essa história do início ao fim. Boa noite, Kleber, muito obrigado por estar participando aqui com a gente, né, de falar um pouquinho para essa galera que tem muito interesse em conhecer um pouco mais, muitos inclusive com a perspectiva de futuro ter seguir essa carreira, né, da perícia criminal, dentro da perícia criminal. Então é isso, dê aí seus primeiros boa noite, e antes de você começar eu vou falar aqui o seu currículo. Tá me escutando? Perdi teu áudio. Consegue me escutar agora? Estou te escutando. Tá? Desculpa. Pronto. Essas Então, coisas normal. Boa noite. Só para você dar um boa noite para o pessoal inicial, e aí eu vou falar daqui a pouco em seu currículo, e a gente começa a conversar, né, com relação a esse caso fantástico aí, né? O pessoal tá... Deixa eu habilitar aqui os comentários um pouquinho, para que eles possam se manifestar com relação à sua chegada, tá? Então, muito boa noite, seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite e esse desafio, né, de ver tecnicamente todo um processo tão rico em detalhes, né? Então, é isso, com a palavra você aí, pode falar com o pessoal. Tabosa, meu amigo, primeiro agradecer, te parabenizar, né, dar uma boa noite aí, toda essa turma aí, os teus aglomerados aí, né, que te acompanham, mais os outros seguidores aí. Então, só para mim, a gente tem agora vai ser bastante rápido, vai ser uma coisa bastante dinâmica aí. Eu deixo contigo de novo a palavra e vamos em frente. Olha, então como eu falei para vocês, se vocês pegarem qualquer livro, pega um livro aí de perícia criminal, você vai ter aí 80, 90% de chance de encontrar o nome dele lá. Olha lá, criminalística, vai estar lá, né? Então, essa estatística é gigantesca. Se alguém chegar e dizer assim, tá bom, sabe uma coisa? Eu vou pegar teu livro que eu quero ver se vai ter o nome dele. Vai, o segundo livro está lá, ele é um revisor, né? Eu tenho muito orgulho de tê-lo como revisor lá do meu segundo livro, O Caso dos Canibais de Pernambuco, né? Essa pegada de ficção com trechos reais, assim, de trechos técnicos, né? Para que as pessoas que estão começando aí consigam enxergar a aplicabilidade. Então, até nesse livro vai ter também o nome dele, tá? Então, tanto como
revisor, como um apoiador, ele sempre é um incentivador, então já deixo de antemão aí meu muito obrigado. Tem uma galera que está aí, os aglomerados, né, que estão por todo o Brasil, Belo Horizonte, Maceió, Pernambuco, Rio Grande do Sul, então tem gente aí que acompanha esse trabalho fantástico. O Kleber, ele teve uma carreira aí, né, 20 anos no Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul, e um trecho importante por todos os setores que ele chegou, né? Ele fez modificações significativas, inclusive como diretor-geral na Polícia Científica do Rio Grande do Sul, aí de 2015 a 2017. Ele é coautor do livro de Criminalística, Metodologias e Procedimentos, do livro de Criminalística da editora Milênio, que hoje aborda todo esse conglomerado aí, a maior parte dos livros relacionados à perícia criminal, né? Assistente técnico pericial em processos criminais no Tribunal do Júri. Ele tem uma viés muito boa nessa questão dos Tribunal do Júri, crimes que vão para o Tribunal do Júri, né? Assistente técnico do Ministério Público, né? Foi assistente técnico do Ministério Público do Rio Grande do Sul e coordenador administrativo do Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, né? E da Unidade de Assessoramento Criminal do Ministério Público também, de 2017 a 2020, a convite aí do Procurador-Geral da Justiça lá do Rio Grande do Sul. Ele é ex-diretor técnico científico da Associação Brasileira de Criminalística e atualmente é assistente técnico em diversos casos. E é por isso que é difícil conseguir ter esse cara aqui sentado para conversar com a gente, né? É uma das nossas referências nacionais. A gente vai falar sobre um caso fantástico aí que teve a Vanja, a doutora Vanja Coelho, perita de muito renome e de muito respeito, não só em Pernambuco, como em todo o Brasil. Fez um trabalho excelente, impecável, muito detalhado e que, de fato, fez toda a diferença, né? Então, Kleber, fique à vontade com relação a começar essa abordagem, né? O que é que você enxerga, o que é que você, como é que você viu, né, esse caso em si, para que a gente comece a ter esse bate-papo aí. Bom, Tabosa, o pessoal que está acompanhando, uma boa noite. Acho que antes de qualquer coisa é um grande privilégio, porque são realmente aqueles tipos de casos, é um tipo de um caso que eu acredito que em algum momento vai virar filme, vão virar livros, por tudo que envolve, todos esses crimes, em especial quando envolve uma pessoa aí pública, bicampeão mundial, e envolve, mas o estudo desse caso, apesar do tempo, né, o Tabosa, a gente tem uma relação bastante próxima, e o Tabosa me pediu, ele conversou comigo. Então, só quem está por trás aqui, né, para ver, né, o quanto tempo que a gente leva antes de conseguir montar um meeting que nem esse do Tabosa, sensacional. Eu tentei acompanhar todas as lives, ouvir os outros palestrantes para ouvir toda a história e também, ao mesmo tempo, junto com todas as atividades que eu tenho, mas eu consegui, claro, não como eu gostaria, né, se eu estivesse assessorando um caso, em ler o processo, mas eu tentei pontuar algumas coisas. E eu comentei ontem com o Tabosa, nós passamos reunido ontem, hoje, e até quando eu comecei a olhar o processo, que eu pedi para o Tabosa, eu comecei a olhar o processo de trás para frente, né? Então, sabendo que o Tabosa vem trazendo esse suspense todo, né, do que seria o caso, mas hoje nós já temos esse caso é um caso finalizado, né? E ao final ali, eu peguei o processo de baixo para cima, e depois eu pego o processo de cima para baixo, ou seja, da última folha para a primeira folha, e depois eu pego da primeira folha e vou até a última folha. Claro, eu gostaria de ter olhado os depoimentos, outras coisas com mais atenção, mas eu tentei focar mais, porque é o que eu realmente faço no assessoramento técnico, que é focar nas provas. E aí hoje à tarde, até vou deixar uma referência aqui, a Vanja, nossa amiga, e eu comentei com o Tabosa, quando eu vi que o laudo foi feito pela Vanja, eu tinha certeza, ainda mais, né, por conhecer a perícia de Pernambuco e a qualidade da perícia criminal brasileira, e só quem conhece a Vanja, né, e as nossas referências, né, isso aí, as nossos grandes mestres. E eu conversando com ela, eu perguntei para ela um pouco sobre a carreira dela, já que ela não pôde participar, bem rapidamente, para mim que ela está no cerne de muita coisa. 31 anos de perita criminal, 40 anos de polícia, entrou como agente, estudou direito, estudou letras, filosofia, química, passou de agente de polícia para perita de polícia,
E aí, quando nas origens aí das especializadas aí da DHPP e outras de Pernambuco, a Vanja, ela foi a São Paulo, e a ideia de criar essa investigação de homicídios especializada, e nós podemos dizer com certeza, né, que essa especializada de homicídios certamente passou pela mente, pelas ideias e pelo esforço de toda a perícia de Pernambuco, mas da Vanja, em bastante, como ela diz hoje, ela mora em Engenho do Meio, né, e hoje eu consegui conversar com ela, até a gente gostaria que ela estivesse aqui, ela teve alguns problemas de saúde, graças a Deus está recuperada, mas então deixar todo o quanto a perícia brasileira é boa, o quanto a perícia de Pernambuco é boa, e o quanto nós devemos valorizar os nossos peritos criminais e o nível dos nossos peritos criminais, a qualidade do que a perícia criminal fala. Alguns dos palestrantes anteriores até referiu sobre a quantidade de casuísticas, né, que a perícia brasileira ela realiza. Então, também isso aí conta muito em perícia criminal. A perícia criminal conta o quanto a pessoa se especializa, o quanto a pessoa estuda e o quanto a pessoa tem de casuísticas. Tabosa aí mais quase 1.400, 1.500 locais de crime. Isso aí é uma experiência que para muitos às vezes vai chegar numa cena de crime, aquilo é uma coisa complexa, mas quando pega um Tabosa, pega uma Vanja que chega na cena do crime, é aquela coisa que para muitos parece um grande mistério. Sob o ponto de vista técnico, eu conversando hoje até com a Vanja, ela disse assim: Kleber, isso aqui não é um caso tecnicamente complexo. É um caso que ele tomou uma repercussão por uma série de outros elementos envolvidos. Pela publicidade do caso, pela importância que tinha esse lutador, né, e todas as outras coisas, os valores envolvidos, mas já desde o começo, para que nós possamos afirmar com certeza que a nossa perícia criminal não perde para ninguém. Não deixa a desejar para peritos de outros locais do mundo. E como também no exterior, tiveram vários questionamentos aí desses peritos do exterior, que tinham ex-atuantes do FBI, e peritos do Canadá, e peritos, mas assim, uma coisa, ela é notória, e isso aí é perícia criminal. Local isolado. Esse local, se não me engano, ficou 2 meses isolado. Um colega que saiu à noite, se não me engano, Dantas, não sei quem foi que estava no local, o Francisco, que estava no plantão, né, conversando com a Vanja hoje, quando ele saiu do sábado para o domingo, a Vanja entrava no domingo, e chegou para a Vanja: olha, Vanja, eu preciso da tua ajuda, isso aqui é um caso complexo, né, então isso aí são os bastidores do que acontece na perícia criminal, e aí todo esse trabalho fantástico da perícia aí. E essa coisa muito importante, e nós tivemos aí no meeting, pode ser olhado nas gravações anteriores, de como atua a perícia criminal, e específico como atua a perícia de Pernambuco, e específico como atua as especializadas de análises de crimes de morte violenta no estado de Pernambuco. Então, a forma de trabalhar conjunta, isso é um exemplo, né, de que a investigação, os delegados, toda a equipe de investigação, e a Vanja também tem tudo isso, um histórico de ter trabalhado na investigação como policial, e continuou policial, mas como perita criminal, então ela enxergar tudo isso e o que realmente é importante. Tabosa, se a gente puder passar ali, vou começar o caso de trás para frente, como eu comentei com o Tabosa. Se puder passar a lâmina 1, em relação ao juízo de valor, em relação à fundamentação, então assim que trocar a lâmina, aí nós estamos no arquivo, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu estou uma lâmina para trás, vamos devagarinho, tem um delay aí, até o pessoal saber, né, da transmissão pelo Instafeed. Isso aqui é a finalização, a parte do arquivamento, isso aí é um grifo meu, né. Ministério Público do Estado de Pernambuco, alicerce no artigo 18 do CPP e na sua 524 do STF, arquivamento dos autos. Por que arquivamento dos autos? Porque por se tratar de um crime, de não ser um crime, né, de ser um suicídio, o Ministério Público opta, embasa e justifica, lastreado nos laudos da perícia criminal e das provas técnicas, apesar de todo um outro questionamento, né, de outros profissionais de outros países, o quão sólida foram as provas e exames periciais pela perícia de Pernambuco. Pode passar para o juízo de valor. Em relação à fundamentação,
Então, dentro daquela... isso é uma coisa importante até para os peritos criminais, porque durante toda a carreira a gente tem dificuldade, a gente não tem acesso, às vezes, aonde vai parar, né, o trabalho da perícia criminal, do que resulta isso lá no fim, depois que ele já chega no Ministério Público, que ele pode ir a júri, alguma coisa assim, né? Então, aqui no caso, dentro das justificativas, aí eu destaco o juízo de valor. Após sucessiva e minuciosa leitura dos documentos, tem o parque, a investigação encontra-se finda, madura e apta para se formar um juízo de valor seguro sobre o episódio investigado. Então, mostra a solidez de toda a investigação, feita pelos policiais, feita pela perícia criminal, e pode passar a próxima lâmina, aqui, né? Deixa eu transmitir aqui, asfixia é incontroverso. É ponto incontroverso entre todos os profissionais que atuaram na análise do presente feito que a morte do conhecido boxeador deu-se por asfixia. Então, nas várias lives foi tratado sobre isso, está em grifo, né? Só essas partes destacadas, para depois a gente poder ter um debate, com quanto os peritos oficiais, vamos destacar aqui quem são os peritos oficiais, os nossos diletos peritos oficiais aí de Pernambuco, concluíram por asfixia, por enforcamento decorrente de suicídio. Os peritos particulares, e aqui eu vou destacar que seriam peritos, mas sob a ótica do processo, são assistentes técnicos, concluíram por asfixia por estrangulamento. Equivocadamente concluíram os peritos estrangeiros por estrangulamento decorrente de uma reação, de uma ação homicida. Vou passar a próxima lâmina. Causa jurídica, enforcamento. E aí destaco o sulco deixado pelo laço. Textos que são oriundos dos laudos e que são transcritos pelos nossos doutos promotores do Estado de Pernambuco. A doutrina médico-legal pátria, para que se determine se a causa jurídica foi enforcamento ou estrangulamento, é imprescindível a análise das características do sulco, aquela marca que foi deixada pelo laço. No enforcamento, o sulco é oblíquo e ascendente. Tem a profundidade variável, interrompido no nó, no caso não tinha o nó, mas fica por cima da cartilagem tireoide. Já no estrangulamento, o sulco é horizontal, tem profundidade uniforme e não é interrompido. Vou passar a próxima aula. E só para deixar registrado aqui, enquanto a gente estava conversando aqui com eu e o Kleber, mais cedo um pouco, e vocês já viram em outras lives a alça que foi utilizada, né? Kleber, no instinto da perícia, daquele que vai testar, diz assim, olha, Tabosa, quanto é que foi o comprimento dessa alça, né? Aí eu fui falar a ele, e ele já pegou um cinto ali, né? Fez uma medição e foi olhar qual era a dimensão, se era possível dessa região da cabeça ter aquela laçada. E isso é uma coisa, pessoal, muito instintiva de quem tem muito tempo de experiência e já vai, vivenciar aquilo ali para saber se é possível ou não, porque um dos momentos que se falava é que talvez não fosse possível dar aquela laçada no pescoço utilizando aquele objeto lá, né, a alça. E o Kleber piscou 2 vezes, já foi pegar o cinto dele, e aí a gente fez outros testes, depois eu vou falar aí o que você estava me contando naquela hora, viu? Pode continuar. Vamos lá, continuando. Então, realmente foi isso, a gente olhou à tarde e, claro, a gente sempre tenta, eu até brincando, né, Tabosa, quando trabalhava no Ministério Público, seguido eu enforcava os estagiários, né, cortou o áudio aqui, Tabosa. Eu estou te escutando bem. A gente está te escutando bem? Tá sim. Tá. Vamos lá, vamos de novo. Então, essas coisas das simulações, e aí até foi uma coisa interessante que tu falou, porque que a gente imagina, né, na cena de crime, tudo isso é muito importante, essas metrias, em vários sentidos, tanto os registros fotográficos, quanto as medidas para que a gente possa replicar exatamente isso. Por que todas essas medidas e esses apontamentos da perícia? Para que um outro profissional, eu falei com o Tabosa hoje sobre nós relembrando aqui sobre os fundamentos, né, da doutrina da criminalística, e acho que nós temos umas lâminas aí para frente, e realmente isso aí, que a perícia, ela é independente do tempo. Então, o que foi feito lá, aquelas análises que foram feitas no passado, elas possam ser replicadas, reconstruídas, né? Então, destaco aqui, todas extraídas do processo, né? Todas as lâminas aqui eu extraí
diretamente no processo. O homicídio por enforcamento de uma pessoa completamente consciente e hábil é praticamente impossível. O que é isso? Porque, dentre as hipóteses, e aí eu conversei com o Tabosa, eu acredito muito no princípio da falsibilidade de Popper, nós vamos construindo, primeiro nós vamos retirando aquelas hipóteses que não se verificam, e nós vamos construindo uma hipótese do que realmente possa ter acontecido. E, em cima daquela hipótese do que possa ter acontecido, se a gente não consegue negar todos aqueles elementos técnicos, né, que o Tabosa sabe que eu adoro chamar de mosaico das provas, se todas aquelas provas elas não são incompatíveis com aquela teoria, se não consigo ser negada, aquela teoria ela está certa. Então, e continuando aqui na lâmina, após essa cuidadosa leitura de todos os documentos acostados, não vislumbra o Ministério Público, aí eu deixo grifado, nenhuma mácula, nenhum erro, nem incoerências no laudo pericial e local de homicídio elaborado pela Vanja, elaborado pelo Instituto de Criminalística do Estado de Pernambuco, capaz de te constituir. Vou passar para a próxima. Em relação às suposições, então o que acontece dentro do processo, para o pessoal entender? Quando aconteceu o crime naquela época, isso já foi bastante abordado, os levantamentos periciais, tudo que foi feito da cena do crime, de medições e de outras análises, algumas dessas até questionadas, mas às vezes nós temos alguns elementos que eles não têm grande relevância nas conclusões, né, em relação a esse caso, que sinceramente nós analisando como peritos, ele não é de uma complexidade técnica, nós pegamos às vezes exames muito mais complexos, muito mais, mas se criou todo um ambiente em cima. Não, e agora vamos trazer peritos do FBI, dos Estados Unidos, da França, aí os nossos peritos aqui não servem, os peritos brazucas, os CSI brazucas, nós não temos esse conhecimento, e aí que se equivocam, né, talvez até a própria imprensa internacional ao se referir, né, em relação à perícia brasileira, que conheçam melhor a perícia brasileira. Então, sobre suposições dos peritos internacionais, aí do Ministério Público reforça, temos que, diante de tudo, que restou esclarecido acerca do que ocorreu antes e no momento da morte. Qualquer denúncia criminal oferecida contra a investigada seria pautada apenas por suposições, sem fundamento fático mínimo. O que é isso? Eu não posso simplesmente imaginar uma hipótese não embasada em elementos técnicos e afirmar dentro de um parecer, afirmar dentro de um laudo, que é isso que não fazem os nossos peritos, e algumas afirmações que foram feitas, né, pelos peritos internacionais, não existia um embasamento fático, um embasamento probatório sobre a ótica da prova material. Então, em relação à nova lâmina, né, na próxima lâmina, em que, já destacando, tem até um erro ali de digitação, nós temos também as coisas, vão me perdoar ali, um pouco a toque de caixa, mas é o homicídio, enforcamento ou estrangulamento. Dominar, subjugar. Né? Então, lá em cima está homicidido, mas homicídio. Tá? Então, nesse caso, descrever a conduta da investigada Amanda Carini, executando, então aí ficou essa hipótese, da Amanda ter executado sozinha o seu falecido marido, no caso do assaltador. Torna-se, de acordo com tudo que foi colhido, inclusive pelas perícias solicitadas pela família, algo impossível, injustificável e objetivamente falando. Ou seja, dentro das hipóteses, eu vou aprofundar mais adiante, né, de todas as hipóteses que foram se construindo, né, existem elementos que não existia outra pessoa na cena, e nós imaginarmos um lutador bicampeão mundial de 2 categorias, a esposa chegar, colocar um laço no pescoço, forçar até a morte e sozinha. Né? Então, são elementos assim que vão se corroborando, vão se entrelaçando para que nós consigamos chegar a essas conclusões e as próprias aceitabilidade do Ministério Público pelo suicídio. Então, como já explanado, o homicídio por enforcamento ou estrangulamento, então, independente desse, ser enforcamento ou estrangulamento, se o pessoal quiser entender, assistam as outras transmissões, que isso foi bastante debatido aí no meeting do Tabosa. Só é possível se a vítima tiver sido dominada e deixada inconsciente ou mediante ajuda de terceiros. Então, as outras provas da perícia criminal demonstram que não havia uma terceira pessoa. Então, isso aí teria sido feita por uma mulher que ainda estava com o filho no andar superior e desce
Então, essa hipótese de o domínio, independente de ser a forca ou o estrangulamento, né, ele fica descartado. E nesse caso, as discussões, quando se vai a um local de crime contra a vida, crimes contra a vida, tem muito essa situação, né? O perito vai ter 3 possibilidades, né? Um homicídio, um suicídio e um acidente. Em tese, esses são os primeiros, e aí, como você está colocando aí, né, está fazendo uma exclusão. Então, essa exclusão do homicídio, que poderia ser desde um homicídio simples ou um latrocínio, né? Como é que seria essa exclusão dessas hipóteses, né, para a gente chegar, e quem é a primeira hipótese a tentar ser excluída e quem seria a última, num raciocínio lógico mais coerente? O que é que você pensa a respeito disso, né? Eu acho que a gente pode avançar, eu vou explicar sobre isso, né, e eu achei muito interessante nos outros palestrantes dentro do meeting, porque o Código de Processo Penal em si, ele é acusatório, né? Então, assim, a hipótese do suicídio, ela é um tema delicado, ele não é abordado pela imprensa, acertadamente não abordado pela imprensa, faz parte da realidade, nós sabemos os índices aí de suicídio, mas aquela coisa da investigação, né, eu vi o próprio colega e perito especialista em homicídios e outros colegas, e lembrando também do meu raciocínio, sempre assim, será que alguém não matou, mesmo que tenha uma carga de suicídio, será que não foi alguém que matou e dissimulou aquela cena? Então a gente sempre vai trabalhar com essa hipótese do homicídio e tentar provar, ou não é tentar provar um homicídio, mas essa hipótese nunca ser descartada. Nenhuma delas seriam descartadas. Por isso que a gente diz que nós não tentamos pensar uma coisa e pegar aquelas provas e fazer com que elas justifiquem a nossa linha de raciocínio, mas sim ir analisando todas as provas e descartando hipóteses e valorando outras hipóteses, que isso vai se construindo até que a gente chegue à hipótese mais provável. Então, para os familiares, e aí eu vejo outros casos que nós atuamos, e vários casos aí que eu atuei, tem outros casos que eu tenho um interesse muito grande, esse agora já vou dizer que já está virando um dos casos do coração aí, Tabosa, por tudo que envolve, mas o pessoal que me acompanha viu o caso de Lani Oglione, de que se criou uma expectativa na família em que a mulher também não tinha se matado, que o marido teria matado, e depois a perícia criminal do Rio Grande do Sul conseguiu provar por uma série de elementos, inquérito reaberto e novamente fechado também pelo Ministério Público, que é a hipótese do suicídio. Então, assim, para até que nós cheguemos a essa hipótese da pessoa, nós aceitarmos, né, eu conversando com o Tabosa, às vezes as pessoas imaginam um lutador famoso, uma mulher bonita, uma família, num lugar paradisíaco, e com uma fortuna de 6 milhões, às vezes é difícil para as pessoas entenderem, mas nós, com a nossa experiência da perícia criminal, nós vemos que isso aí não é justificativa para nada, que as pessoas entram em depressão, tem uma série de coisas, outros elementos, droga, bebida e outras coisas que cada pessoa reage de uma forma, né? Então, continuando, Tabosa, em relação ao estado de fúria, né, na próxima lâmina aqui, tá? Que isso aqui também vai ser importante no raciocínio, tá? Tem fatos, e aí a importância da perícia criminal, a parte técnica e a parte da investigação, nessa parte que eu destaquei aqui em cima, estado de fúria, lesões prévias e sangue no táxi, o conhecimento de todos os elementos, né? Então nem sempre isso é um problema, e aí eu vou falar em informações, que essa informação ela transite entre todos os peritos envolvidos, em todas as pessoas envolvidas, e aí talvez uma das grandes falhas dos peritos internacionais, eles não disporem de todas as informações, alguns deles tiveram acesso talvez parcial aos documentos. Eu conversando com a Vanja hoje, ela falou da dificuldade que teve também, né, de falar com os peritos de fora, e os peritos fazerem perguntas que estavam escritas no laudo, ou seja, mostra o desconhecimento, né,
e ela dizia, está no laudo na folha tal, está no laudo na folha tal. Foi até muito engraçado, talvez uma hora eu divulgue, né, porque a própria, ela enquadrou os assistentes técnicos, né, porque nós temos que respeitar os peritos oficiais, os policiais, a forma, até a postura como foram abordados. Disseram para ela que tal dia ia depois, ela disse, não, eu vou encaixar dentro da minha agenda, minha vida continua aqui, né. Então, uma série de coisas, que aquela realidade talvez de um país, aqui é nosso país, então aqui vamos viver com as nossas regras, com as formas que a gente trabalha. Isso aqui foi um elemento importante, que eu vi alguns pareceres de forma rápida, ainda se cogitando sobre lesões, enquanto havia todo um histórico aqui do que realmente aconteceu, que o Arturo Gatti, com a esposa em um restaurante, aí beberam, consumiram bastante bebida, tem aqui as provas das bebidas consumidas, depois consumiram de novo, aí a discussão. Eu vi os laudos ali das lesões na jovem, com escoriações, eu vou abordar mais à frente, mostrando que houve esse embate. E aí depois a população toda, o Tabosa me falou que jogaram bicicleta, jogaram pedra, jogaram mesa, não sei até quando, né, claro que a gente conversou, então algumas coisas conversei com o Tabosa, mas algumas coisas eu não vi nos autos, mas assim, de ele ter sofrido, o Arturo Gatti, lesões, e algumas lesões que vão fazer toda a diferença na interpretação da cena do crime, porque ele tinha uma lesão no crânio, né, uma lesão prévia, oriunda dessa violência que ele sofreu, porque na real, que ele mesmo criou, porque ele era, como nos depoimentos falam, ele bebia, um lutador preparado, forte, musculoso, agressivo. Então as pessoas que eu vi, agora eu me lembrei uma coisa, né, o Tabosa faz jiu-jitsu, do Gracie, que ele diz que uma pessoa que está acostumada a treinar, e um lutador, e uma pessoa que treina, brigar com uma pessoa que tem noções de artes marciais é que nem bater numa criança, né? Então, então algumas coisas das pessoas que dominam as artes marciais, então ele bastante, até ser contido uma pessoa assim em fúria, forte, treinado, preparado, acostumado à competição, não é uma coisa fácil. Então, dentre as afirmações aqui, aquela coisa do sangue do táxi, tudo estão nos autos em que há provas, né, que ele já estava ferido, que tinha sangue dentro do táxi, o táxi que levou ele do local onde ele estaria se divertindo até onde seria o local do hotel. E aqui embaixo, né, o destaque, né, os taxistas, e falam aqui José Jerônimo, Eduardo Felipe, né, eu não até nem cortei, às vezes eu corto, mas está dentro do processo, o falecido, instantes antes de retornar para o hotel, onde foi encontrado morto, ao final, encontrava-se bastante agressivo, inclusive afrontando populares e ameaçando matar a todos. Alguns disseram, eu acho que eu vi o Tabosa comentando nas outras transmissões, sobre ele parecia o Hulk, né? Vamos passar para a próxima. Também a manifestação do Ministério Público, e aí muito bacana, porque esses dias nós gravamos, o pessoal que também me acompanha aí, Tabosa, se me permite, nós temos o Forense Cast, nós conversando com um promotor do Rio Grande do Sul, exatamente sobre o caso Bernardo, em defesa da perícia criminal, em defesa dos nossos cientistas forenses brasileiros, e aqui, dentro do processo, um dos legistas franceses, e eu marquei alguns pontos, isso aqui é a citação dos promotores, registra-se que nem todos os estudos realizados por profissionais estrangeiros contratados, e vamos destacar aqui os familiares que contrataram esses assistentes técnicos para se manifestarem no processo, nem todos eles confrontaram a perícia oficial brasileira. O médico legista francês, e aí o nome, se o Tabosa vai brincar comigo, tem que dizer o nome. Como é que é o nome aí, Tabosa, do legista? Acho que você tem uma desenvoltura melhor em falar um pouco. Não, tá nos autos, quando está ali dos autos. De maneira muito oportuna, destacou que, se considerando que os patologistas, e tem outras análises dos patologistas de Montreal, reconheceram a falta de provas claras quanto a atos de má-fé da morte do ex-boxeador. Então, ele, e aqui o médico legista, ele não poderia rejeitar as conclusões formais às quais as autoridades brasileiras chegaram. Ou seja, um voto de confiança, de credibilidade, porque esse corpo
já foi bastante explicado aqui, foi levado, foram feitos outros exames, foi feita uma reautópsia, como eu vi nos autos ali, né, em inglês. E também uma coisa interessante, né, Tabosa, que a gente conversou há pouco, esses pareceres todos foram escritos em inglês, né? Então, são coisas às vezes que caem em concurso, o pessoal aí que é concurseiro, sobre os tradutores, intérpretes e os peritos. Aqui é um caso específico, né, em que os pareceres eles são colocados dentro dos autos, mas depois e hoje mesmo a gente batendo, né, o Tabosa, o inquérito, Kleber, vai mais para cima que está traduzido, vai mais para cima que está traduzido, né? E eu lendo ali a gente batendo uma parte... Você só quer ler inglês, né, meu filho? Você só quer ler inglês. Aí vai mais para cima que tem uma parte traduzida para a gente acelerar esse pedaço aqui. Não, mas isso é até porque aquela coisa dessa leitura da ciência forense tem muita coisa em inglês, mas isso é quase um hábito, né, Tabosa? Mas vamos lá. A próxima lâmina. Então agora vamos retomar o começo de novo. Então, como eu falei para o Tabosa, nós pegamos o processo do fim. O que aconteceu? Suicídio. Foi isso que aconteceu. Suicídio. Sem sombra de dúvida. Né? Segundo as autoridades, segundo o Ministério Público, segundo as provas. Só não era um suicídio segundo os peritos contratados. Né? E teríamos que olhar, eu falei para o Tabosa, uma filosofia, a gente elogia em público e dar aquelas corretivas em privado. Eu vou me limitar a não comentar sobre os pareceres, não encontro até uma expressão adequada, né? Vou até me privar de comentar, mas aqui enaltecer realmente o que está sendo bem feito, que foram os autos da perícia de Pernambuco. Mas daqui a pouco, se for para rasgar, eu rasgo aqui esses pareceres que trouxeram aqui, porque eu estou aqui em Pernambuco para defender aqui e mostrar que às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais bonita, né? Então, tipo, o perito americano vai ter um negócio diferente, melhor. Mas aí eu acredito que eles vieram aqui, né? Lógico, a questão da imparcialidade fica comprometida por ter sido contratados e eles vão tentar bagunçar, mas não deu muito certo para eles aqui não. Você é um cara muito educado, mas eu tô aqui para rasgar, entendeu? Para dizer as coisas. Não, mas você fica à vontade, aí depois no final a gente pode pegar um pouquinho mais pesado aí. Mas até para que a gente possa fazer esse raciocínio. Vamos lá. Então, nós fizemos o quê? Estávamos no fim do processo, a manifestação do Ministério Público totalmente lastreada, né, em cima das provas da perícia de Pernambuco, da investigação competente da Polícia de Pernambuco, e, ao mesmo tempo, indo em defesa dos peritos e da investigação, e ressaltando pontos, e hoje conversando novamente com a Vanja, que ela falou, que ela conversou com os promotores procuraram ela, e dizem assim, me convence disso aqui, me explica isso aqui, e foi até de uma forma, às vezes tem coisas que elas transcendem só o texto que está escrito aqui, que é aquela coisa nossa dos bastidores, quando tu conversa com o delegado, é quando tu conversa com o promotor, é quando o promotor te questiona, e se for assim, e se for assado, e se for isso, e se for de uma outra forma, mas e se ele fez aquilo, e é aquela coisa que nós comentamos de novo, falsibilidade de pôquer. Eu vou, enquanto aquela minha tese vai se sustentando, e tu vai me questionando, ela vai se solidificando, em algum momento existe aquela coisa do autoconvencimento. Né? Então, isso é muito bom, quando a gente consegue olhar um processo desse, olhar as provas e descartar as dúvidas, que estão uma série de elementos além das provas, os depoimentos, as imagens. E aqui o Tabosa pode me explicar depois melhor. Lá no começo, o que aconteceu? Mulher de boxeador é presa em flagrante. Amanda Barbosa, ela se contradisse e foi presa pela morte do canadense Arturo Gatti. Aí eu deixo contigo a palavra, Barbosa. Começou assim, né? Ela começou como testemunha e aí, nesse primeiro momento, após ser colocada como testemunha, pelo fato de não ter tido ninguém acesso mais ao flat, e ela saiu testemunha para a principal suspeita, né, naquele momento. É porque, assim, as informações quando começam, elas são preliminares, tá, pessoal? Então a gente não sabe o desfecho das coisas, a gente não sabe a amarração das coisas. Ela, quando fala, por exemplo, que, sei lá, que foi jantar na noite anterior,
isso é a palavra dela, é que precisa ser avaliado se realmente, se tem câmeras, se tem testemunhas. Essa questão das lesões, como o Kleber bem colocou aí, né, as lesões prévias que ele tinha já na região da cabeça e em outras partes do corpo, essas lesões, elas precisam saber se foram realmente de fato, né, se elas aconteceram. E quem pegou o caso pelo meio do caminho, né, como aconteceu com vários pareceres que a gente viu, e não era um único perito, era um grupo de peritos americanos que cada um meio que tecia comentários encaminhando para um único perito que parecia ser o que juntava esse material. E essas informações, a gente via claramente que eram pedaços, eram trechos, né? Eles não tinham a visão do todo, como a Vanja, que ela tem muito esse perfil. Eu já fiz um caso de repercussão com ela também, e onde foi necessário fazer uma reprodução simulada, e é fantástico, ela vai lá, não tem, é aquela perita tipo raiz, e tem que respeitar, são mais de 6 mil casos que ela tem na carreira dela, fantástico, dentro da perícia, né? E isso faz toda a diferença. Com certeza, Tabosa, com certeza. Então, assim, o que aconteceu? Eu fico imaginando aqui lá no começo, né, Tabosa, e que nós começamos hoje nos questionamos, né, eu, Tabosa, eu fiz com a Vanja e olhei aqui o caso, de coisas nos depoimentos. Daqui a pouco tu chega, eu fiquei imaginando a cena, né, vou lá, Tabosa, fiquei eu imaginando a cena. Aquela briga, ele bebeu, chegou em casa, brabo, discutiu, a mulher não quis discussão, não queria discussão com ele, subiu, fico imaginando aqui, hipóteses, né, ela desce, tinha que fazer o leite para a criança, e as posições, o flat, a gente olha as imagens, também não é uma coisa ampla, não é um lugar grande, é um local que tem um certo confinamento, tem uma mesa onde ele estava caído, deitado, já tinha históricos dele de uso de drogas, eu vi um depoimento aí do próprio Popó, eu achei dentro do processo, que é um lutador aí da Bahia, que conhecia ele, que histórico de consumo, e ela, pô, será que ele bebeu? Aí encontra bebida lá dentro, ela encontra a bebida, e a mulher diz que não viu o sangue. E aí tem uma coisa bastante interessante, né, claro, nós ficamos criando hipóteses alternativas, assim, né, dentro do raciocínio lógico, que elas possam ser plausíveis, né. Então eu fico imaginando ele no laço, tem esse rompimento do laço, depois a gente pode falar aqui, porque a Vanja me contou como é que ela fez os testes, também outras coisas que a gente nota nos pareceres totalmente, fazem afirmações distintas do que afirmaram os peritos. Acabou o perito lá, ele disse assim, os peritos do Brasil falaram isso, aí tu procura no processo, não foi isso que o perito falou, ele falou outra coisa. Então ele distorce, não sei se intencionalmente ou equivocadamente, e aí vem os problemas da língua, talvez eles traduzam, e aí eu vejo um problema, né, Tabosa? Por isso que eu te falei em olhar em inglês e olhar em português, talvez se ele faça uma tradução, ele interprete uma coisa, que o perito falou uma coisa, e aí tu olha uma preposição, um artigo, uma coisa assim, ele pode interpretar isso diferente, né? Um exemplo, eu vou ao encontro e vou de encontro, que eu já vi muita gente confundir essas expressões, e daqui a pouco tu traduz isso para o inglês e tu pode ter um raciocínio, uma interpretação equivocada pela especificidade da lei, né? Da língua, né? Então se a gente pensar o português, uma língua que tem um monte de palavras para falar a mesma coisa, e o inglês que tem poucas palavras para falar várias coisas, nós temos mundos da língua aí diferentes, né? Mas vamos em frente. A próxima aqui, o local, né? Então, assim que aparecer na tela, então, também eu deixo com o Tabosa, né, que algumas dessas imagens eu não localizei no processo, o Tabosa até, gentilmente, ele adicionou para que a gente tenha uma ideia de uma maior qualidade, né? Então, aqui eu vejo um elemento que nós temos que considerar. Ela não foi uma cena idônea, ela foi uma cena inidônea, né, que houve mudanças na posição final, o corpo foi mexido. Por quê? A prioridade sempre não é segurar o local para o perito atender, a prioridade é tu cuidar da vida das pessoas, né? Será que a pessoa está viva? Será que tem como salvá-la? E aí, nesse intuito, o que a gente faz? Tu bota a mão na pessoa, tu vira,
tenta reavivá-la. Eu fico imaginando a pessoa naquela situação, e as pessoas contam aquele desespero, né? Então, o que acontece? Nessa cena, eu vi essa coisa do sangue, e uma das hipóteses aí que eu achei que eram questionáveis, que foram levantadas, do sangue ali. Porque eu imagino, ele tinha um ferimento, vamos ver se a gente consegue ver aqui assim de ver, tinha um ferimento aqui. Ao momento que ele cai, e não é um ferimento muito grande, que fique o sangue, e o sangue fica aqui de uma certa forma empossado. E ela mexe com o corpo. Quando ela mexe com o corpo, ou ela, o pessoal do socorro da SAMU, aquele sangue ali de uma certa forma, aí que ele fica mais visível. Ele podia estar de uma certa forma, e não é uma grande quantidade de sangue. Né? Se nós olharmos, aparentemente ele não é uma grande quantidade de sangue. Né? Mas imagine um tempo que ele ficou ali naquela posição, né? Ele já tinha um ferimento, que são ferimentos anteriores. E aí uma coisa que a gente discutiu, né, Tabosa, sobre essa dinâmica, né, daquele laço subir, trancar, a língua ficar protusa, o sangue ficar acumulado, ele cai com aquele sangue todo, e aí ele começar, aquele sangue que ficou, de uma certa forma, contido, né, nessa parte superior do crânio, ele, de uma certa forma, ele escoar, né, e é o que a gente verifica ali. Né? Então vamos passar mais uma análise do local. Aí já é uma cena da simulação, né? É uma cena, como a gente pode ver, não é um ambiente, essa cena de simulação ela já mostra o ambiente não um ambiente um ambiente amplo, né? E para o pessoal que esteja acompanhando, né, eu vou mostrar o que vocês enxergam na tela. Né? Vocês vão ver um corpo deitado, decúbito lateral, né? Vocês vão ver que tem uma mesa, as cadeiras, tem 2 cadeiras, e nós temos aqui um balcão, né, esse balcão, onde a cabeça está sobre o balcão, e aqui que vocês vão ver ao fundo a escada. Né? O que é importante na escada? Se nós olharmos a escada, ela tem 3 linhas, são 3 linhas. Tá? Uma linha mais inferior, uma linha intermediária, que segue a inclinação da subida da escada. Tá? E aqui, ó, nessa região, dessa segunda estaca, aqui eu vou dizer assim, uma estaca, esse apoio da escada, nós temos uma no início, da origem da escada, e outra aqui no meio. Na interseção com aquela outra barra, que são barras que se cruzam, ali que teria sido afixado o preso, né, o laço. Né? E como afirmar isso? Eu fico imaginando aonde, né, um perito experiente local, se eu fosse me enforcar, né, se a pessoa fosse enforcar, em que locais eu teria um ponto de fixação. Né? Ali a gente tem aquela bifurcação, a gente tem um ponto de bifurcação, né, a gente ficaria preso, e o que a perita analisou? Ela foi ali, é óbvio que ela encontrou marcas, e além disso, existiam marcas de abrasão ali. Né? Então, fica aquela marca, e se imaginou até um movimento pendular, que seria uma hipótese bastante plausível, porque também, como é que eu sei também da hipótese plausível? Porque eu conversei com a Vange. Eu falei com a Vange o que tu analisou no local, o que vocês fizeram, além do atendimento do local, o que pode ter acontecido. Então, vamos simular isso. Então, fizeram simulações, eu não olhei detalhadamente dentro do processo, mas vão ficar aqui em off-label, né, Tabosa? Que às vezes a gente faz algumas experiências ali em local off-label, né, às vezes a gente nem consta ali, mas às vezes até para um convencimento a gente vê, não, a minha hipótese ela é totalmente compatível. Que, ou seja, usar outras bolsas similares para ver como é que funciona a alça. Que hoje nós conversamos sobre isso, mas será que fizeram os testes com a mesma alça? Mas a alça já está rompida. Não. Paralelismo, que é um dos princípios da perícia. Quando nós vamos fazer um exame, uma reprodução simulada, existe que tem um paralelismo. Então os testes foram feitos, né? E outra coisa, Tabosa, que hoje eu acho muito importante, aquela bolsa, aquela alça, ela foi dimensionada por engenheiros. Por que por engenheiro? Eles fabricaram uma bolsa. Aquela alça era para carregar uma bolsa. E essa bolsa não era para carregar 70 quilos. Né? Aquela bolsa era para carregar uma carga de peso compatível com aquela alça, senão tu ia botar a alça e a bolsa vai arrebentar. Então o que o engenheiro vai fazer? Ele vai dimensionar uma alça por uma bolsa para ter uma resistência para o preso esperado. Vamos lá, sei lá, 20 quilos, 30 quilos. O doutor tinha 70 quilos, essa alça, por óbvio, ela não deve ter tido um coeficiente de segurança que fosse o dobro, o triplo do peso. Eu não ia criar uma alça
numa mochila que eu vou carregar meu tênis, que aguente 70 quilos. Né? Então, essa hipótese do rompimento da alça, também testado, ele é plenamente compatível. Tá? Avançando aqui, nessa próxima imagem, em que nós temos à esquerda uma visão até incrível, né, que eram as fotos da época, foram escaneadas, aí eu e o Tabosa também conversando sobre isso, sobre quanto a perícia tem evoluído, algumas coisas praticamente não se escreveria isso aqui de uma outra forma. Claro, eu acho que algumas coisas elas seriam mais modernizadas, inclusive a qualidade das imagens, né? Hoje com imagens digitais, laudos digitais, hoje a perícia produz um material riquíssimo, né? Então, aqui a questão das medidas, que é fundamental, né? A medida será... E outra coisa, alguns mitos, né, Tabosa? A pessoa para morrer enforcada tem que estar com os pezinhos no ar. Não, né? Que vocês abordaram isso aí... Ou seja, a pessoa, se ela não estiver suspensa, não foi enforcamento. Existe enforcamento de várias formas. Né? A pessoa, até o outro colega aí comentou, o enforcamento da pessoa deitada. Né? A hipótese foi a pessoa deitada, ser enforcada. Né? Então, o que a gente mede ali, o que os peritos medem no local? O tamanho do laço, né? O comprimento, as alturas, a altura dele, todas essas metrias. E isso tem que fechar numa linha de raciocínio compatível. Tá? Vou continuar. Vê se aparece para vocês aqui. Eu coloquei como começo, né, página 1. Tá? E aqui já entrar um pouquinho aí da parte didática, né? A gente sempre também, de uma certa forma, não perde essa mania de professor, né, Tabosa? Nessa peça, né, que a gente diz assim, essa peça, esse ofício, né, no momento da prisão da Amanda, né, esse é o documento que o delegado encaminha para... Está aqui como página 1, né, Tabosa? Não sei se está aparecendo aí na tela. Está aparecendo? Tá. E aqui o ofício do delegado para o juiz. O pessoal entender. Não, prendi a pessoa. O delegado tem que informar a pessoa que vai fazer concurso para a polícia, fazer concurso para a perícia, para entender. Né? Então, aqui, de conformidade com o disposto no artigo 5º, aqui no inciso, especifica o inciso, foi preso e autuada em flagrante delito Amanda Carine Barbosa, por infração do quê? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal Brasileiro, sendo recolhida a colônia penal feminina do Recife. Ou seja, agora retomando o processo, né, Tabosa, da primeira página, essa é a primeira página do processo. É onde começa isso, com essa notícia do crime, a inconsistência dos depoimentos da Amanda, e a Amanda sendo presa em flagrante delito. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais. E aí, já de uma forma até didática, né, Tabosa, o artigo 5º da Constituição, e aí alguma visão dos operadores do direito e dos maiores estudiosos, né, inclusive a minha esposa, né, que ela me comenta que o Código Penal, né, o processo penal, é essa adequação, né, que é a nossa lei, que nós temos que conhecer bem, que é a nossa lei magna, que é a Constituição. Então, a Constituição, o que ela prevê? Todos são iguais, e está ali, né, naquela citação anterior, o artigo 5º, né, e o inciso, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí, por que o delegado cita lá no seu ofício? Porque a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicado. Por isso aquela citação no ofício. Tá? Na próxima, até o pessoal que me pergunta por que do 21, o pessoal que me acompanha agora talvez entenda um pouco, né, Tabosa? O Código Penal, né? Então nós vamos lá o Código Penal, também a dica aí, né, Barbosa, o pessoal que estuda, vai no Planalto, baixa as legislações direto, quer pegar uma legislação, vai no site do Planalto, baixa a legislação atualizada, isso aí é tudo disponível. Título 1, crimes contra a pessoa. Capítulo 1, crimes contra a vida. Próxima lâmina. No nosso Código Penal, o que é o 121? Matar alguém. Homicídio simples. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, depois
se a gente tiver um tempinho aí, Tabosa, explicar, às vezes, a atuação do assistente técnico. O que o perito faz? Ele analisou a cena lá, encontrei isso, suicídio, não foi, foi homicídio, o sangue, o laço, os detalhes fotográficos, né? E depois isso aqui vai lá para o Ministério Público, para ver se isso aqui vai para o Tribunal do Júri, se não vai. E aí os enquadramentos. O homicídio simples, e aí o destaque, seria uma pena de 6 a 20 anos. Aí, aqui na próxima lâmina, quando nós falarmos em homicídio qualificado, tá, que é o homicídio cometido mediante paga, motivo fútil, emprego de veneno, asfixia, tortura. No 4, a traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte a defesa, né, ou torne impossível a defesa do ofendido, e para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de um outro crime. O que é que acontece? A pena vai de 12 a 30 anos. Às vezes o homicídio simples, a pessoa às vezes pode responder liberdade, outro tipo de prisão. Aqui a pena é pesada. E quando entra essas qualificadoras do homicídio, que aí entra, no caso aqui, eu comentei contigo, eu não sei se eu fosse promotor, eu não ia enquadrar também se fosse, né, em mais alguns incisos aqui, no caso, porque se fala em asfixia, não sei se não caberia também o 3, mas a denúncia foi do motivo fútil, ou seja, né, aí o pessoal vai dar claro, não vamos dar uma aula de penal, né, Tabosa, mas o motivo fútil, e o 4, a traição, emboscada, ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne possível a defesa do ofendido. Né? Foi esse o enquadramento. Na próxima lâmina, né, já enxergando aqui, eu creio, a polícia avançando nas investigações e nos dados e nos elementos, né, mitigar um pouco já, eu fico imaginando o que sofreu essa mulher, ter perdido o marido, ainda é presa, indiciada, né, por homicídio. E aqui mais um documento da Diretoria de Gerência Geral de Polícia Judiciária, né, a 4ª circunscrição, o ofício de 2009, novamente o ofício ao juízo. E a terceiro ofício, datado de 21 de julho, informa a Vossa Excelência que, de acordo com as diligências realizadas no inquérito tal, que tem como vítima Arturo Gatti, não se faz mais necessário manter presa temporariamente a Amanda. Então, aqui, o pedido, né, em relação à prisão temporária da Amanda. Na próxima lâmina, em relação às lesões da Amanda, e já fechando com aquilo que a gente vinha conversando, o laudo da perícia traumatológica, é aqui o número do laudo produzido pela nossa brilhante perícia de Pernambuco, confirmou que a Amanda Karine Barbosa Rodrigues, o que ela teve? Lesões produzidas por instrumento contundente, conforme descrição. Ao exame, equimose violácea. Aí assistir as lives do Tabosa aí que vai aprender tudo sobre equimose. Tá? No queixo, acompanhada de escoriações crostosas. Escoriações crostosas de arrasto também são vistas em terço médio do antebraço esquerdo, na face anterior e no dorso das mãos direita e esquerda, dos joelhos direito e esquerdo. É assim que os peritos escrevem. Né? Então, quando a gente... Isso aqui, às vezes parece... são terminologias muito complexas, mas são terminologias técnicas que isso aqui comprovam, seriam algumas das lesões que comprovam aquele embate, de uma certa forma, que teve, que esteja, talvez não está na origem de tudo isso. Né, que é o momento em que ele briga com ela, em que ele empurra ela, em que ela se machuca, em que os populares vão para cima dele, em que ocorre essa discussão, que ocorre essa briga, e que geram as lesões nela, e que geram, depois, pelos populares, as lesões no Arturo Gatti. Revoga a prisão temporária, na próxima lâmina. Diante da comunicação, né, aqui o documento da juíza, né, a doutora meritíssima, aquele do Décio de Lima, diante dessa comunicação, entendo que não prolongar a segregação da indiciada. Portanto, em letras garrafais, maiúscula, negrito, revogo a prisão temporária de Amanda Karine Barbosa Rodrigues e determino a expedição do necessário à vara de soltura. Muito por fruto dos trabalhos da perícia brasileira e muito por fruto da competência da investigação da polícia. Tabosa apresentou todas as imagens, mas imagens que constam dos autos, e aí já uma crítica, né, Tabosa, mesmo dos processos atuais,
é a qualidade das imagens, a importância da abundância de imagens, tudo isso para que a gente possa fazer uma análise. Mas aqui, nessa próxima lâmina, a face da vítima no local do crime e a posição em que o corpo foi encontrado, decúbito lateral esquerdo. Com as ressalvas, esse corpo foi mexido, né? Então, não se pode imaginar uma cena em que nada aconteceu, em que ninguém mexeu, por exemplo, uma pessoa foi lá, se matou dentro de casa, a porta está trancada, como a gente acontece muito na Tabosa. A pessoa às vezes comete o suicídio, normalmente quem entrega são os familiares ou os vizinhos que começam a sentir o cheiro, alguma coisa do desaparecimento da pessoa. Né? Uma série de demonstrado no sinal, mas continuamos. Né? E aqui não, aqui estava a pessoa, ela viu o marido, ela viu se ele estava morto, chegou a SAMU, então mexeu, né, em algumas posições, a alça, então tem uma série de questionamentos aí, mas tudo isso se justifica. Né? Mas alguns elementos eles estão encravados ali, como ficaram encravadas aquelas marcas na escada e outros elementos. Né? Aqui um ferimento, como esse ferimento que ele havia sofrido, na próxima lâmina, em que está um ferimento cortante na cabeça, na região occipital. Né? Então eu vou deixar mais uma lâmina, tem uma lâmina agora em que está, apesar da imagem estar ruim, né, mas tem uma seta ali, né, que são essas setas que os nossos peritos criminais, eles marcam, né, pontuam elementos importantes aí dos nossos laudos. Né? Então aqui, você está aparecendo a lâmina aí, Tabosa? Tá na 21, é uma foto você está falando da 21 ou você está falando da cabeça dele? Da 20. Certo, tá sim. Tá, beleza. Então ali, aí vocês podem olhar, né? Aquele ferimento que está ali, né? Ele estaria, né? E aí esse sangue escorrer ali, né? Seria bem compatível com todas essas discussões técnicas que foram feitas nos laudos periciais. E o legista mesmo também fala da irregularidade desse corte, né, dessa lesão, desse ferimento que ele apresenta aí, e aí é uma característica já de ser um instrumento contundente, né, então pode ser essa possibilidade do que aconteceu na rua, de uma pedrada, né, de algum outro objeto, diferentemente de um corte considerado mais limpo, um corte por uma lâmina, por algum instrumento, né, algum objeto que seja utilizado aí como instrumento que tenha fio, né. Então, isso já são características técnicas também, né? Tranquilo. Vamos lá. Obrigado. Então, assim, na próxima lâmina, né, as imagens às vezes não são muito nítidas, né, mas acho que a gente vai mostrar, né, Tabosa, como hoje não ficou aqui a cinta, né, Tabosa, mas ficou Então, a gente pode representar, o que aconteceu eu não vou representar, vou até evitar essa coisa do laço, mas em relação a isso aqui eu vou mostrar, tá? O que a gente vai ver ali é uma presilha parecida com essa aqui, uma presilha de alça de bolsa, tá? E se a gente olhar na imagem, é uma coisa assim, teria essa ruptura numa das extremidades, a gente teria esse gancho, né, teria fechado, porque o ideal dessas alças, né, vamos supor que isso aqui fosse uma alça de bolsa, eu vou prender de um lado da bolsa e do outro lado. No caso, o que ele fez? Usou isso aqui, empregou como laço, né? E aí é onde houve essa ruptura. Na sequência, tá? Aqui na tela, mesmo as imagens não sendo muito nítidas, aí aquela coisa dos descartes, né, Tabosa? Por que uma pessoa... imagina o Tabosa, bem bela, ele viu lá o Arturo Gatti bebendo, brigando, batendo na esposa, ele resolve lá na casa do Arturo Gatti, bicampeão mundial, que tinha batido nos 10, e resolve lá assaltar o Arturo Gatti. Ele encontra o Arturo Gatti lá e ele resolve, com as suas técnicas de jiu-jitsu, né, que nós sabemos que o Tabosa é lutador, que ele resolveu tirar as diferenças com o Arturo Gatti e ainda vai tomar o dinheiro do Arturo Gatti. Só isso. Então, só isso, né? Bêbado, ainda bravo. Né? A gente brinca, vai descontrair, mas assim, o que acontece? A hipótese lá e a perícia registra. Por que nós vamos tirar aqui? Se fosse um latrocínio, eu não deixaria esse monte de dólares e cartões e outras coisas. Então, a hipótese de, olha, não foi um latrocínio. Ou, teoricamente, não tenha sido. Se a pessoa tivesse entrado para roubar, não ia deixar aquilo ali. Né? Claro. Pode fazer uma simulação, as outras coisas que a gente vê em alguns casos, mas a tendência, se a pessoa entrou e matou para roubar, ela teria roubado, teria furtado. Né? No caso, roubar, furtar. Né? Mas não estariam isso aqui, então aqui já se descarta uma das hipóteses, que seria a hipótese do latrocínio. Né? Depois se descartam outras hipóteses, agora vamos ver como é que estão nossas lâminas aqui.
vou dar uma segurada, tá? Esse caso ganhou destaque, mas aí entram outras hipóteses, né? Que a gente não coloquei, que não ficar muitas lâminas, mas assim, de uma outra pessoa ter entrado e auxiliado. Aí o que acontece? Nós temos lá os registros nessa fechadura, depois o Tabosa me ajuda aí, e os sistemas de câmera, né? Que não foi visto ninguém, os registros do sistema mostram que não entrou ninguém, ou seja, qual é uma hipótese? Teria entrado uma pessoa por não sei onde lá, aí são 3 andares, a pessoa teria pulado lá por cima, teriam visto marcas, né? Certamente a van já veria as marcas, como esse caso que a gente viu agora do rapaz que foi lá no Rio de Janeiro, em que os peritos olharam marcas de arraste, marcas na sacada, marcas de escalada, né, Tabosa? Que às vezes a gente vê no muro, então, aquelas coisas que o outro colega aí falou muito bem, aí do pessoal da perícia de homicídios, em um local imediato, relacionado. Então, assim, temos a cena ali, onde está o corpo. Mas existem outros elementos que são importantes, que estão relacionados. Lá em cima, tinha um questionamento sobre o sangue, foi encontrado sangue, está citado no laudo, aí foi feito exame de DNA, o sangue era dela, ela também apanhou, ele bateu nela, ela também tinha ferimentos. Aí o Tabosa explicou ali direitinho, né, que tinha a posição do braço, sinceramente eu não consegui olhar no detalhe todos os pareceres, foi uma coisa que eu já falei no começo, mas aí se descarta também, ou se corroboram esses depoimentos, né, em que ela, ferida, deitou aquele sangue lá de cima, era o sangue dela, né, o sangue dele foi encontrado no carro, e aí esse nosso mosaico vai se encaixando, né, Tabosa? Os locais imediato, o local relacionado, porque o local onde ele bebeu, o local onde ele brigou, são locais relacionados, eles são locais anteriores e que eles têm toda uma importância no entendimento. E vários aqui que eu vi dos outros pareceres dos estrangeiros, né, referindo uma possível, a pessoa bateu nele depois, desconheciam ou descartaram todo o histórico anterior do caso, que é isso que vai acontecendo, essas informações vão chegando. E aí uma coisa que eu acho bem importante, apesar de toda essa repercussão que ganhou mundial, né, Tabosa? Vamos passar a próxima lâmina. Que nós procurarmos aí nos sites de notícia, em que vai aparecer aqui, o caso tem destaque na imprensa internacional, e aqui reportagem, se não aparece direito, mas imaginem, um italiano que morou no Canadá, nos Estados Unidos, bicampeão mundial, aos amantes do esporte, aos amantes de tudo, veio aqui para o Brasil e mataram ele para tomar o dinheiro dele, sei lá, uma série de outras... O Brasil é um país de bandidos, a perícia não funciona, a polícia não sei o quê, né? E acho que isso aqui é uma prova, né, de que o nosso povo é um povo valoroso, que a nossa ciência, ela em específico a ciência forense, que eu sou um profundo defensor aí dos nossos colegas, ela não perde para ninguém. Então, caso tem destaque na imprensa internacional, é o nosso pugilista aí, então são inúmeras reportagens, de várias manifestações, até dos próprios peritos internacionais, né, sobre o caso, e algumas afirmações sem o lastro científico, o lastro das provas. Aqui destaco dos laudos, na próxima lâmina, aqui um corte também, as referências que são citadas, né, histórico, descrição, discussão e conclusão. É interessante já a forma... você está aparecendo aí os laudos, Tabosa, na tela aí? Tá. E a forma também como é estruturado, né? Eu falo aí dos livros, né? Eu gosto muito da metodologia e procedimentos. Nós falamos lá na obra, escrita por vários peritos da perícia brasileira, sobre uma das coisas que nós nos debruçamos é sobre a estruturação dos laudos, como é que são os campos, como é que nós descrevemos tudo isso, como é que nós escrevemos tudo isso, né? Então, do histórico, o legista aqui, ele chegou à sessão de tanatoscopia às 17h50 do dia 11, acompanhado de ofício, aí é uma coisa importante. A gente sempre refere, a perícia só age quando acionada. Então, se tu vai solicitar uma coisa para a perícia, vai vir acompanhado do ofício, até mesmo o corpo. Assinado, né,
pela delegada aqui, né, da Você conhece a José Edith Ferreira de Lima. Delegada, né? Que a vítima apresentava sinais de asfixia. Né? Está bastante discorrido. No exame externo, aqui eu vou destacar algumas coisas, hipóstases em dorso, resfriamento cutâneo, o resfriamento, o Tabola fala aí bastante nas aulas dele, aí, nos cursos dele aí, sobre tudo isso, livores, rigor, algor, isso aí nos fundamentos aí, né? E apresenta cianose de face, claro, são coisas bem técnicas, né? Não vou entrar muito a fundo, a gente não consegue discorrer tudo. Terço superior do tórax e das mãos direita e esquerda em luva, né, Tabosa? Do suicídio, luva de boxeador, né? Que é a expressão que tu mesmo falou, que a gente utiliza nesses casos, aí depois tu pode dar uma aprofundada aí. Além da protusão da língua, a hemorragia conjuntival, bilateral, presença de um sulco único, oblíquo, contínuo, de baixo para cima, diante para trás, o sulco vindo da região anterior do pescoço e continuando bilateralmente pela região reta auricular, direita e esquerda, exibindo escoriação lateralmente. Tá? Ferimentos, vamos avançar mais uma lâmina aqui. Então, essa forma, até que o pessoal às vezes não sabe como. Nunca viu um laudo pericial, nunca viu. A verdadeira anatomia, da dissecação do laudo aqui, de um processo como um todo, né? Com os melhores, vamos dizer assim, se fosse uma partida de futebol, o Kleber estava narrando aqui os melhores lances. Então, ele trouxe aqui os melhores lances nesse paralelo aí, desse processo, para que as pessoas, às vezes, Kleber, tem muito disso, olha, como é que é um laudo mesmo de verdade, assim, eu sei que vocês fazem o laudo, mas não sei como é, né? E aí ele está mostrando o laudo tanatoscópico que foi feito aí, né, do corpo do Arturo Gatti, na íntegra aí, então, pode continuar. Não, vamos lá, tá? Então eu marquei alguns pontos, né? Na real, essas coisas eu marquei, sabe que eu marco para mim, né, Tabosa, nas minhas análises, eu vou lendo, eu vou marcando, né? Esses marca-textos, hoje nós temos marca-textos digitais, né, Tabosa? A gente entra no PDF, você vê que a gente consegue, essas marcações aqui todas eu fiz elas digitalmente, né? Então, isso que eu digo hoje, o pessoal que quer estudar as tecnologias que o pessoal possui hoje, possibilita essas coisas. Então essas marcas aqui foram feitas direto no PDF. Tá? Que eu marquei alguns pontos importantes. Então, agora alguns ferimentos, né, que são importantes, claro, algumas coisas vão ser redundantes, né, mas eu marquei como importantes. Né? Presença de ferimento de bordos irregulares na região parietal esquerda, com halo equimótico, em torno de 20 milímetros. 20 milímetros, nós até medimos, que eu tirei a régua aqui, né, Tabosa? O que é? São os 2 centímetros ali. Então é bacana a gente mostrar, às vezes, o que é isso, aí vai a pessoa ter uma ideia. Aí fala, 20 milímetros, 2 centímetros, mas isso é pouco, isso é muito, isso é grande, isso é pequeno, né? Então não é um grande ferimento, né? Então não teria uma grande saída de sangue. Né? Uma análise, claro, sim, sem grandes aprofundamentos, mas para o pessoal ter uma ideia. Nota-se ainda equimoses violáceas alongadas em dorso. O terço médio do antebraço esquerdo, esta última acompanhada de escoriação. No exame interno, da cabeça, né? Então aí vem como é que são feitas, né, essas análises da ótica, né, da medicina legal, realizada uma incisão, aí que está tudo aqui, as coisas que eu grifei, que é para a gente poder andar, um hematoma subgaleal de pequena extensão na região parieto-occipital, interparietal e occipital, esquerda, relacionado topograficamente com o ferimento anteriormente citado. Tá? Depois algumas coisas aqui, calota craniana íntegra, né? Ou seja, calota craniana íntegra, né? Ou seja, não encontraram ali umas grandes contusões que ele teria vindo à morte por um instrumento contundente, alguma coisa mais forte, né, Tabosa? Se eu estiver equivocado, aí tu me corrige. Após craniotomia com retirada de abóbora craniana, evidenciamos acentuado edema e congestão vascular, além de petequias difusas em tecido cerebral. Do tronco, realizada a incisão mento-pubiana, verificamos hemorragia da musculatura lateral do pescoço. Porém, os vasos, nervos e músculos dessa região encontravam-se preservados. Importante.
Outro colega aí falou, né, o quanto isso aqui é vascularizado, o quanto o pescoço é... E vou além, Tabosa, né, os colegas, especialmente os peritos, uma outra referência, Manuel Constante Neto, para mim um dos maiores legistas que eu tive o privilégio de trabalhar. Zé Kleber, às vezes quando as lesões são do pescoço, a gente faz as aberturas do cadáver de uma outra forma, para que a própria necrópsia não gere elementos ali, que daqui a pouco tu está lacerando, né, na hora de fazer a incisão, tu cria um vestígio que não tinha e tu vai usar nas tuas análises, né? Então aí também que não existe aquela coisa aquela regra, né, Tabrosa? Deixa eu ver se eu não estou me estendendo demais. Tu me corre aí. Vamos um pouquinho mais. Vou falar rapidinho. Já vai acabar agora. Tá, vamos lá. O suco, tá? Então, isso aqui é importante, foi bastante importante. O suco deixado no pescoço é um elemento crucial, tá? Isso aqui é citação do próprio laudo, da discussão técnica do laudo, pelos peritos legistas, que ele coloca e citam. Eu achei muito ricos os laudos de Pernambuco. Tanto do local, tanto da medicina legal, tanto pela discussão técnica, quanto pela descrição e essa referência à bibliografia, né? Então, o suco deixado é altamente crucial, que o perito médico legal utiliza para distinguir enforcamento de estrangulamento. Tá? E o presente caso exibe um exame, de novo, suco oblíquo, único, contínuo, ascendente, localizado por cima da cartilagem tireoide. E aquele movimento por cima. Tá? Produzido pela constrição do pescoço decorrente do enforcamento. Tá? Então, aqui o suco, elemento crucial que o legista utiliza para distinguir enforcamento de estrangulamento. Vamos para a próxima lâmina. Eu vou dar uma acelerada. Conclusão, aí a conclusão do laudo, que a morte se deu por asfixia mecânica, decorrente da constrição do pescoço por enforcamento, tendo como causa jurídica ignorada. Tá? Aqui a discussão da nossa, citar aqui também, né, em tempo, o brilhante trabalho da legista aqui, né, a Luciana Maria Queiroz, não conheço pessoalmente, mas já conheci pelo trabalho. Constrição do pescoço, enforcamento, né, e acho que conseguimos vencer aí, Tabosa, um pouco aí dessa maratona aí dessa análise, desse processo de quase 800 páginas. Aí. Claro, tem uma galera aqui, 318 pessoas aqui na live, que tá até essa hora. Hoje é sexta-feira à noite, né? Sou um cara como você aqui para fazer essa dissecação, né? Trazer aí, se fosse um jogo de futebol, os melhores lances para que as pessoas entendessem a complexidade, mas de uma forma muito didática, como você vai colocando. E foi muito importante porque é difícil ter esse pontuamento assim, trazendo diretamente no que está lá. É um processo, né? A gente fala muito sobre os pedaços do processo, quando eu vou falar sobre essa questão dos exames, né, que acontecem pelo Instituto de Medicina Legal, quando eu vou falar sobre os exames que acontecem na cena do crime, quando eu vou falar sobre os exames da genética forense, né, quando vai lá olhar se aquele sangue pertence a uma pessoa ou outra, quando a gente vai falar sobre outras características, né, que estejam relacionadas ao caso. Tudo isso são pedaços e você coloca muito bem nessa questão do mosaico, de conseguir encaixar todas elas, porque lá na frente quem vai trabalhar com elas são operadores do direito e que eles estão focados em fazer um enquadramento jurídico do que aconteceu, do mundo real. E esse mundo real vai ser trazido pelas perícias técnicas, científicas, realizadas pelos peritos, né? E que vão se concatenando, vão se encaixando com outros elementos, outros meios de prova, como a testemunhal, né? Ela é um pontapé inicial, mas se considera uma prova mais frágil, porque ela pode mudar, ela pode se enganar, né? Ela pode alterar, ou ela pode ter uma percepção diferente do que seria o real. Mas elas servem de apoio para o desenvolvimento, né, e aí ser acolhido ou não pela prova técnica. Quando o cara lá do táxi diz que que teve uma viagem com aquele passageiro X, né, Y, como no caso do Arturo Gatti, aí a gente vai ter uma
uma prova testemunhal, um relato dele, mas a partir do momento que ele começa a dizer que teve uma briga, e aí que o cara se feriu, e aí encontra depois esse sangue, esse elemento, o material no veículo, né? Naquela época não tinha os aplicativos que tem hoje, né? O Uber, o cara tem um registro ali também que facilita a vida, né? Para ter essa certeza, vamos dizer assim, do deslocamento. Mas naquela época, sim, e você teve uma briga, né? Teve uma briga com quem? Encontrar quem foi, fazer o exame traumatológico no cara que participou, que estava relacionado. Tudo isso é muito rico em informações técnicas. Como a Vanja bem colocou, não foi um caso muito complexo, no sentido da necessidade de perícias muito complexas, mas ele tomou uma repercussão gigantesca, nacional e internacionalmente, pelos envolvidos, e que isso termina acontecendo em outros momentos. A gente vai ter situações que parecem ser mais simples, mas tecnicamente é muito mais complexa do que essa, né? Mas que nesse caso ele foi muito interessante do ponto de vista do que a gente está fazendo aqui até agora, né? A gente está aqui sexta-feira, dia 4 de junho, amanhã é aniversário do meu filho, 8 anos de idade, já está ficando rapazinho. E vou mandar um livro de criminalística para ele de presente, tá bom? Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui é mostrando um caso real que teve aqui em Pernambuco, né, mas poderia ter sido em qualquer lugar do Brasil ou até fora do país, em que os elementos da perícia eles foram fundamentais para, no caso específico, imagina se a gente não tivesse esses elementos da perícia, imagina se a gente não tivesse a possibilidade de fazer um confronto, né, na genética forense e dissesse que aquele sangue era do Arthur, ou então se a gente fosse lá daquele tempo das antigas, que se definia o tipo sanguíneo somente, né? Então o cara é O positivo e a menina é O positivo também, que é o tipo mais comum, e aí tinha sangue na cama dela, O positivo. Como é que ela vai conseguir se justificar que o sangue era dela e não era dele? Será que vai ser o suficiente, né, o que ela falasse? E a gente está vendo aí que pode ser que não. Ela ficou presa 18 dias como principal suspeita, até que os elementos materiais da perícia criminal, através dos laudos, conseguiram inocentá-la de todo esse conjunto onde ela estava inserida. E isso revela de forma indiscutível a importância da perícia criminal, a importância de se investir, a importância de se respeitar, né, e de ter um trabalho cada vez mais sério e imparcial, que são esses trabalhos realizados aí pela perícia, e que você tem uma longa jornada, né, muito produtiva, de muita referência, né, de uma pessoa que eu até falo brincando com você, papai da perícia, porque eu considero você um mentor, né, dentro da perícia, como um cara que eu tenho como referência, né, de conseguir fazer minha trajetória. Eu estou com agora um pouco mais de 10 anos, então eu ainda estou saindo do time fraldinha, entrando no time juvenil, né, para começar a aprender a me situar melhor, cada vez melhor dentro da perícia. E você, cara, tá de parabéns pelo tudo que você faz. Espero um dia conseguir chegar próximo da sua produção literária, próximo da sua produção científica. E isso, para mim, é um orgulho muito grande ter você, né, mais próximo, como uma live como essa, que para algumas pessoas podem parecer até uma bobagem. A gente passou aqui uma hora, um pouquinho conversando, mas para mim isso importa demais, né? Ter você, no momento que você disse que sim, aceita dar uma lida no meu livro e agora começar a fazer considerações, né, como um revisor. Para mim isso eu tenho muito orgulho de ter você, e já vou deixar aqui, né, como meu amigo, e já vou deixar aqui a palavra-chave dessa live de agora, de encerramento, a palavra-chave que vai ser necessário colocar no formulário de presença daqui a pouquinho, vai ser papai, tá? Em homenagem aí a essa fera aí que contribui demais na perícia, tá? Cara, você é doido, cara. Você é uma figura. Mas vamos lá. Obrigado. Sempre gentileza, uma gentileza tua muito grande. Eu vi o pessoal comentando ali. Vou fazer um merchan, né? A gente sempre faz um merchan aí, né, Tabosa? Criminalística 360, um sonho, né? A gente... uma das coisas que a gente sente falta na perícia, às vezes, é conseguir fazer laboratórios, né? A gente... quando eu vi o que a Vanja fez hoje, eu vi assim como o perito ele gostaria, né, de poder fazer mais laboratórios, simular as coisas assim. Então, uma da ideia do Criminalística 360, o pessoal pode acompanhar aí. Tabosa está convidado, né? Daqui a pouco talvez eu tenha até o Tabosa no nosso time aí de
nossos instrutores, mas seria muito bom vir para cá. A ideia é um curso totalmente prático, a nossa ideia é tiro e manejo, né, bem curto, e cair para dentro aí. Vem Daniel Soares, Marília, Dr. Antônio Legista, nós vamos atirar aí em vidro, em lataria, análise de mancha de sangue, local de crime simulado. Então a ideia realmente é o pessoal enxergar esses vestígios, né, e um pouco do que eu faço no assessoramento, né, Tabosa? Às vezes a gente não consegue ir na perícia, tanto pela demanda muito alta, e às vezes assim pela falta de recursos, e às vezes até falta de contatos, né? Então, às vezes tem coisas que a gente consegue, por exemplo, esse stand aí do Mauro, o pessoal da Gunfight, eu fiz algumas simulações de alguns locais, até de um júri que eu vou estar semana que vem, dia 8, para ver resíduos de tiro, como é que eu tiro encostado, como é que eu tiro a curta distância, calibres diferentes, armas diferentes, munições diferentes, como é que eu tiro angulado, como é que eu tiro ortogonal, como é que fica esse vestígio nas vestes. Então, uma série de coisas, mão na massa mesmo, muito tiro, muito sangue, para o pessoal poder entender isso, mas também muita segurança, os padrões de segurança a gente limitou, o stand é enorme, grande, fica aí o convite para o pessoal conhecer o curso, né, conhecer meus perfis, perito.klebermiller, tá aí, tem muita gente que segue. Agora vai ficar uma pergunta aí, Tabosa, se alguém ainda acha que os peritos internacionais são melhores que os peritos brasileiros. Responde aí. Aí, quem estiver acompanhando, bota lá, Brazuca, se você acredita que o perito brasileiro é que tem o poder, ou os gringos, né, se você achar que... Vamos fazer aí a disputa, Brazucas versus... Bota Brazuca e bota qual é a cidade, estado que tá falando, ou bota aí a outra opção B aí, que eu nem vou citar, né, Tabosa? Tem aqui os aglomerados de Belo Horizonte, Aí eu quero mandar um abraço enquanto a galera tá falando ali, né? Quero mandar um abraço aí pra família Templário, a nossa querida Karen, aí tá esperando o netinho de Marcos Templário, é um cara super gente boa, fã demais das ciências forenses, um cara fantástico, vai ser aí, tá esperando seu netinho. Silvinha Loureiro, Flavinha de Minas, Ruth, Eliseu Flois, Carol Falcão, o Elaine Eduarda, Nick Collis, Raí Silva, Rick Bernard, Érica Vanusa, Miguel, Sanders Mafra, Ismael, Lilian, Anderson Forense, Juliana e Flávia Spinelli. Flávia Spinelli, ela foi fantástica, nos ajudou aí bastante nessa aquisição do processo, tá? E eu tô vendo aqui a galera, Brazuca, Pernambuco, João Pessoa, Esmeraldas, Minas Gerais, Aglomerados de Manaus, aí, Érica, Brazuca, Pernambuco. Eu acho que eu vou criar aglomerados Galdérios, eu acho que nós temos que criar isso aí, hein, Tabosa? Criar uma sucursal aqui, ó. Ceará, Brazuca do Rio Grande do Sul tem aqui, ó, Porto Alegre. Né? Tem uma turma grande nossa aí, Márcio, Anderson, viu? O pessoal que me acompanha meu perfil também. Tem o pessoal que vai ser monitor, né? O pessoal também depois pode falar comigo aí. Essas opções, muita coisa a gente copia e cola também, né, Tabosa? A gente está sempre aprendendo um com o outro. Eu vejo que tu tem umas ideias muito bacanas aí. Aí a gente pega esses, como é que a gente diz, essas boas práticas, né? Então trazer para cá também muita coisa que tu usa nos teus cursos, dar acesso para essa turma poder nos ajudar. O importante é estar com a gente aí, né, Tabosa, e aprender um pouco e divulgar a perícia criminal. Tô vendo aqui a galera, Alagoas, Ceará, Sergipe, Goiás, gente de várias partes do país, né? E só um aviso agora, galera, antes da gente finalizar, nessa segunda, terça e quarta, eu vou fazer umas chamadas Pocket Lives, umas lives compactas. Eu vou pegar tudo isso que a gente estava falando agora sobre, por exemplo, esses sucos no enforcamento, no estrangulamento, na esganadura, as características, e vou trazer isso de forma bem técnica. Vai ser assim, vou trazer uns slides, vou mostrar desenhos técnicos para a gente fechar isso de forma mais rápida, falar sobre um pouquinho de análise de manchas de sangue, sobre características de um local, o que é que eu preciso fazer, um passo a passo inicial de fotografias forenses. Fica ligado, eu vou deixar... Acho que amanhã eu vou postar já esse cronograma pequenininho. Segunda, terça e quarta vão ser livezinhas curtinhas. Vou botar aí na hora do almoço e uma na hora da janta, para quem quiser saber um pouco mais, de forma mais aprofundada e rápida, tá? Então,
é isso, muito obrigado pela presença de vocês, a paciência, estou vendo aqui, Espírito Santo, né, a galera aí de vários outros... Mas tu não respondeu a grande pergunta, né, Tabosa? Qual é o horário que o Tabosa dorme? É isso que nós queremos saber. Daqui a pouco, assim que acabar aqui, a bateria já acabou, já vou dormir, vai acordar amanhã. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado, Kleber. Foi um prazer enorme conversar com você. Vou fazer legal pra galera tirar um print ali, Tabosa. Eita, o desafio do print, né? Eu quero ver quem consegue fazer um print aí e marca a gente, tá? Então... Aí. Marca lá, marca os dois lá. Beleza. Marca a gente. Acompanha o trabalho do Kleber. E é isso. Tchau, tchau.